Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Enzo, sou aqui da Mirai Asset, estou aqui com o Pedro Gaudi e sejam bem-vindos a mais um Visão de Mercado. Olá pessoal, sou Pedro Gaudi, como o Dr. Enzo, falou agora há pouco. Sou analista de investimento aqui na Mirai Corretora. Hoje é sexta-feira, 16 de julho. O mercado está aberto, ainda não fechou. Então, quando eu falar dos números de bolsa e de câmbio, deve sofrer alguma alteração, né? Porque não fechou. A nossa bolsa de valores é muito pequena em relação às bolsas do exterior, né? A gente sempre começa falando do que foi destaque na semana lá fora, né? Porque tem uma influência muito grande no nosso B3. Bom, lá fora a semana foi nervosa de novo por conta dos mesmos fatores que a gente vem falando toda semana aqui no Visão do Mercado, que é a política monetária do Fed. Todo mundo está com medo que o Banco Central dos Estados Unidos aumente os juros, reduza a recompra de títulos, porque isso, quando começar, vai ter uma influência muito grande no fluxo dos investidores. Logicamente, se você aumentar a taxa de juros das treasuries, que seria o nosso tesouro direto, vamos dizer assim, logicamente o investidor vai querer correr, vai sair do risco para um ativo mais seguro, né? Para o Porto Seguro, que não é na Bahia, é lá, nos Estados Unidos, né? Então isso mexe bastante com o mercado. Bom, essa semana, toda semana tem alguma coisa, um indicador econômico que traz reflexão sobre essa política monetária. Essa semana, na terça-feira, saiu a inflação consumidor, o CPI, que veio acima do que o mercado esperava, as bolsas pesaram. Quarta-feira, saiu o PPI, que é a inflação ao produtor, veio acima do esperado, mas por sorte tinha o discurso do presidente do Fed, né, o Jerome Powell. Ele fez um discurso na Câmara e novamente ele veio com aquela retórica amigável, né, falando que não é o momento de mudar a política monetária, não iremos mexer nos juros no momento, não iremos reduzir a recompra de títulos, o desemprego ainda está muito alto, a gente enxerga que a inflação está acima do esperado, mas a tendência dela é se reduzir ao longo do tempo. Uma salva de palmas para o Jerome Powell, porque as bolsas melhoraram todas, né? Quinta-feira ele fez o mesmo discurso no Senado. E ele falou a mesma coisa, só com uma diferença. Ele falou que eles não estão nada satisfeitos com a inflação. Pronto. Aí o pessoal já pegou esse gancho e as bolsas começaram a enfraquecer. Inclusive hoje as bolsas estão fracas, somado ao aumento dos casos da cepa delta da Covid-19 nos países, inclusive nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil está começando a ter casos isolados em alguns estados. Ali no Japão, que vai começar a Olimpíada, já teve até atleta que pegou Covid, é uma coisa. Então, assim, o pessoal tá preocupado com uma nova onda, já se fala uma terceira vacina criada para imunizar essa. Porque vai vir, cepas vão vir, uma atrás da outra, né? Então, se criar vacinas. É como a gripe, né? Que sempre ela vai se modificando e sempre vai ter que criar, mudar um pouco a vacina. Então isso vai continuar mexendo com os mercados da mesma forma que esse temor da mudança na política monetária dos Estados Unidos mexa, né? Para ter uma ideia, lá a inflação consumidor CPI de junho subiu 0,9% ante maio, né? E no acumulado do ano ficou em 5,4%. E eles falam em 2% como uma inflação aceitável. Então as declarações do Jerome Powell no Congresso ajudaram, né? Fora essa frase que ele falou aí que não está contente com a inflação, mas de certa forma a interpretação do mercado é o seguinte, em agosto tem um simpósio, né? Todo agosto tem um simpósio que pode surgir alguma sinalização sobre mudança. Mas esse ano não sai, tá? É impossível porque o desemprego está muito alto lá ainda, né? É o simpósio Jackson Hole, né? Que eles fazem todo ano e normalmente lá é que eles falam em mudança. Tem alguns membros do Fed, por exemplo, o J. Williams, né? Sempre que ele fala, não, tem que aumentar agora, tem que
reduzir a compra agora e tal. Tem uma ala do Fed, né? Que seriam os vice-presidentes regionais, né? É uma ala que está a favor do Powell e outra ala que está contra, né? Então, assim, e eles votam, né? A maioria vota, né? Então, assim, o pessoal fica muito preocupado. Aí vamos para o outro lado do mundo. Porque quem puxa a economia é a China e os Estados Unidos. E na China, o pessoal começou a ficar preocupado que a China não estaria crescendo da forma esperada, porque alguns indicadores vieram fracos, principalmente os PMIs, né? Indústria, serviços vieram fracos. Mas assim, a China surpreende, né? Saiu a balança comercial de junho, 51,5 bilhões de dólares. É uma senhora balança comercial, né? As exportações foram de 281 bilhões de dólares e as importações 230 bilhões de dólares. Quanto dinheiro, né, não, Pedro? Muito dinheiro. Em 12 meses, o superávit comercial da China, 12 meses, 618 bilhões de dólares. Nossa. É muito dinheiro, né? As vendas para a União Europeia e Japão cresceram fortemente nos últimos meses e do lado das importações, as compras foram principalmente de commodities, cobre, né? E cobre, que é um grande exportador, é o Chile, né? Minério de ferro, Brasil. Lembra que a China e a Austrália não estão se dando bem, então o minério de ferro beneficiou o Brasil e petróleo também foi destaque. A Petrobras acaba sendo destaque, por isso que a balança comercial do Brasil está indo muito bem. E saiu agora, esses dias, na China, aliás, saiu na quinta noite, né? Saiu o PIB do segundo trimestre da China, ficou em 7,9%. No primeiro trimestre tinha sido 18,3%. Só que a base comparativa é fraca, né? No primeiro trimestre eles estavam começando a sair da pandemia, porque a pandemia começou no quarto trimestre para ele, no primeiro trimestre eles começaram a sair do isolamento e tudo mais, então assim, deu um show, né? Primeiro trimestre 21, né? Foi um show. Que explica a base comparativa fraca, né? Sobre o segundo trimestre 20, claro, né? Porque o primeiro trimestre 21 foi 18,3, o segundo trimestre 21 foi 7,9. Saiu a produção industrial de junho, mostrou crescimento de 8,3, tinha sido 8,8 em maio de crescimento, mas superou as expectativas, que era 7,8. Então são números grandes, né? Caiu, mas o número é cavalar, né? As vendas no varejo cresceram 12,1% em junho, abaixo de maio foi 12,4%, mas acima do esperado, que era 10,9%. Ou seja, lá fora continua a história do Fed, né? Fed, Estados Unidos e China. É o que tem pautado o movimento dos mercados. Que não foi ruim, não. A semana foi muito boa para as bolsas. Semana passada a gente estava conversando disso, né, Pedro? Vamos ver como é que isso aí vai desenrolar, pelo visto. Vai demorar, agora é agosto, né? Agora eles não vão fazer mais nada, né? Eles vão esperar esse simpósio para definir ou anunciar, porque com o desemprego do jeito que está, eles não podem fazer nada. Porque se eles fizerem agora, eles podem prejudicar a economia, né? Retardar a recuperação da economia. Então eles vão ser muito cautelosos. E é isso que o Jerome Powell falou um pouco tempo atrás, né? A gente vai alertar, a gente vai avisar antes para preparar o mercado, né? E aí a gente fala do mercado interno, né? A gente tem notícias importantes acontecendo aqui, fora os ruídos políticos, né? Que a gente não gosta de falar muito. Em maio saiu o volume de venda de serviço no Brasil, avançou 1,2% ante abril. A gente teve, quando a gente olha o PIB do Brasil, você vê que quem está puxando o PIB do Brasil, primeiro trimestre foi 1,2%, o pessoal fala em 5% por ano. Depois a gente vai falar aqui da pesquisa Focus, né? Que a pesquisa Focus nada mais é que o consenso entre uns 90 economistas de diferentes casas do mercado financeiro. A gente vai falar disso. O PIB do primeiro trimestre cresceu 1,20%, puxado por agricultura, né? E depois veio a indústria e os serviços, por conta do isolamento, restaurante fechado, loja de rua fechado, ele foi fraco. E agora com a abertura ele começa a mostrar a sua cara. Então o crescimento foi de 1,2% em abril,
é, o setor ultrapassou, né, os níveis do pré-pandemia e no acumulado do ano chega a 7,3%. E no acumulado 12 meses ainda menos 2,2%. O pessoal que trabalha com PIB grande também é ajudado pelo setor de serviços, que vai andar muito forte agora no segundo semestre, né? Foi sancionada a privatização da Eletrobras, já foi publicado no Diário Oficial da União. Pô, passou, hein? Né? Passou finalmente. Enfim. Até que enfim passou. A desestatização vai ser feita, vai ser um aumento de capital, uma emissão de ações, uma emissão pública de ações ordinárias, com a renúncia do direito de subscrição pela União. Hoje o governo tem 60% do controle da Eletrobras, ele não vai exercer o direito, ele vai ficar com mais ou menos 40, 45% das ações, e a partir daí ele vai vendendo lotes aos poucos, porque se ele vender tudo uma vez, ele mata com o papel, ele derruba tudo, né? Então vai vendendo lotes, né? Como o BNDES faz, vai vendendo aos poucos, enfim. Mas vai sair, né? Então isso é muito importante. O governo vai ficar com a Golden Share, né, da Eletrobras e não pretende ter ações. Para quem não entende, Golden Share é uma ação que está direito exclusivo do governo. Apesar de não ter ações no controle acionário, ele tem poder de intervir em decisões na gestão. Saiu o IGP-10 de junho, subiu 0,18 mês contra mês anterior e 34,61% julho contra julho, né? GPM, os IGPs assim é puxado por dólar, é puxado por material de construção, é puxado pelo minério de ferro, enfim. Vai arrefecer, mas não no curto prazo, né? O resultado ficou acima das expectativas, que era de 0,15%, vezes 0,18%. E o nosso querido Congresso aprovou as diretrizes do Orçamento 2022 e a partir do dia 1º de agosto entra em recesso, né? O pessoal vai para Miami, vai passear na Europa, né? A CPI da Covid vai parar também por 20 dias. O presidente Bolsonaro está internado, deve ficar aí afastado um tempo, né? Até aparentemente ele não vai precisar ser operado, né? Foi reflexo daquela facada que ele tomou antes da eleição. O vice-presidente Mourão está em uma viagem no exterior, então quem assume é o presidente da Câmara. Nesses dias, dizem que 10 dias ele vai ficar hospitalizado, vamos ver, tudo depende da recuperação dele, né? Bom, esse o que a gente sinaliza agora é que por conta do recesso, esses ruídos, eu acho que a mídia vai ter problemas, porque não vai ter muito o que escrever. Não vai ter, né? Não vai ter muito o que escrever. A maior então, estrela tá hospitalizada, que ficou complicado. então assim, o que vai chamar a atenção a partir de agora? O pessoal de olho no Fed e os balanços de empresa, que lá fora já começou, sempre começa com bancos lá fora, na média os resultados estão vindo muito bons, bancos. Para nós, eu vou falar aqui o que vai sair, mas começa dia 20. Bom, a gente vai falar agora dos números, é uma fotografia porque o pregão não fechou, né? Então o Ibovespa está caindo agora menos 0,2%, está subindo 1,4% na semana, sobe 0,3% no mês e 6,8% no ano. O dólar deu uma afundada legal essa semana. Semana passada, lembra que ele subiu um absurdo. Deu uma subida forte, né? E essa semana ele está fechando com uma queda de 3,3%, mais ou menos com 5,08%, né? E para ter uma ideia, lá fora as bolsas também não fechou. O Dow Jones está subindo 1,3% na semana, o S&P 0,5% e o Nasdaq está estável. Eu vou mostrar para vocês nesse quadro a pesquisa Focus. Como eu falei, a pesquisa Focus ela é um consenso sobre as projeções de mais ou menos 90 economistas e grandes casas aí do mercado financeiro
onde eles projetam dólar, GPM, PCA, Selic, PIB, né, principalmente, produção industrial, dívida líquida do setor público, investimentos diretos do país, mas vamos se prender nos tradicionais, né? O dólar para 2021, o pessoal projetava 5,04, aumentou para 5,05. Toda segunda-feira sai essa pesquisa Focus com as alterações, tá? Essa é a pesquisa que saiu no dia 9/7, né? Foi publicado, 9/7 foi sexta-feira, né? Foi feriado, foi publicado no dia 12. O IGPM 2021 saiu de 18,33 para 18,35. Aquilo que a gente está falando que os IGPs continuam pressionados. O PCA 2021 saiu de 6,70 para 6,11. É a história de que a inflação pelos IPCs, eles começam a mostrar redução, né? IGP está dado, o IGP vai continuar alto. Agora, o legal disso tudo é que quem baliza aluguel é o IGP, mas já há um consenso geral até dentro do Congresso de mudar a correção de aluguel para o IPCA. Tem mais sentido, né? Você vai aumentar o aluguel porque o minério de ferro subiu, pô, não tem nada a ver, né? A taxa Selic 2021 passou de 6,50 para 6,63. Isso é por conta da inflação, né? Você tem hoje uma Selic a 4,25. Em agosto vai ter a nova reunião do cupom, que vai aumentar mais 0,75. E deve chegar entre 6 e 7, né? Hoje a taxa Selic projetada pelos economistas, consenso, é 6,63, mas ela está aumentando semana a semana. E o PIB 2021 permaneceu em 5,18. E para a semana que vem, Pedrão, o que a gente tem aí para contar para eles? Então, a semana que vem, provavelmente estou falando muito isso, que a semana vai ser fraca, né? A semana vai ser fraca de novo. Fraca, mas importante. Na segunda-feira, a gente tem pesquisa Focus, toda segunda-feira sai, que é essa que eu acabei de falar, né? Que é da semana passada. Sai aqui balança comercial semanal e a segunda e a quarta semana de IPC de julho. A balança comercial semanal, o que vale é você olhar a balança comercial cheia do mês, né? A segunda e a quarta semana de IPC de julho, o que vale é você olhar o IPC cheio também. Terça-feira sai a segunda prévia do IGP de julho. Também vejo assim, que é importante você ver o IGP cheio do mês. Tem leilão tradicional do Tesouro Nacional e nos Estados Unidos saem novas construções residenciais de junho. A gente está vendo lá nos Estados Unidos, até Yellen, ela deu um alerta lá que os preços estão ficando meio abusivos, né, com imóveis, a realidade do momento por conta da inflação. Então a pessoa está um pouco preocupada lá nos Estados Unidos com essa questão da inflação. Não só porque tem que aumentar os juros, né, porque ela está criando outras situações preocupantes. Quarta-feira sai nos Estados Unidos estoques de petróleo, que também é semanal. Sai leilão de títulos de 20 anos do Tesouro Nacional, das Treasuries, né? Como a gente tem o nosso leilão tradicional do Tesouro Nacional. Quinta-feira aqui tem mais leilão do Tesouro Nacional. Na zona do euro acontece a reunião do Banco Central Europeu para definir taxa de juros e confiança do consumidor. Tá, é importante a gente acompanhar isso. E eu entendo que a Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, não vai mudar nada, né? Pelo contrário, ela vai acalmar os mercados, né? Vai manter os estímulos. Nos Estados Unidos sai pedidos de auxílio-desemprego semanal. O que saiu essa semana passada veio um pouquinho melhor. Isso é importante para balizar. Quanto melhor o emprego nos Estados Unidos, mais propenso o Fed começar a aumentar juros. Indicadores antecedentes e vendas de moradias usadas. Na sexta-feira sai o IPCA 15 de julho, né? Aqui já saiu o IPCA 10, né? Que veio relativamente bem. E na zona do euro, nos Estados Unidos, sai os PMIs industrial, serviços e composto de julho. Então é isso, pessoal. Bom final de semana e a gente se vê logo mais. Muito obrigado por assistirem. Semana que vem a gente se vê de novo. Abraço. Você gostou desse vídeo e quer receber semanalmente as dicas dos nossos especialistas? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você possui alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento,
entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que vão estar aqui na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, deixar aqui seu feedback para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigada!